Essa semana aconteceu a tão aguardada e esperada reunião do G20, ou seja, aquele grupo com as maiores economias do mundo. Porém, essa reunião ela já começou de forma polêmica, até mesmo antes de começar ela já tinha uma polêmica acontecendo ali, que era a participação dos dois líderes, no caso o Putin, que é o presidente da Rússia, e o Xi Jinping, que seria também o presidente ou líder da China. Eles dois não compareceram e aí já tem aquela polêmica em volta do porquê eles não iriam. O Putin, como todos bem sabem, o país dele está em guerra, em conflito com a Ucrânia, então ele ir ali seria uma situação um pouco chata, um pouco complicada, porque ele também está em conflito de forma indireta com outros membros do G20, como por exemplo a Europa e os Estados Unidos. Os países da Europa e dos Estados Unidos. E China, por outro lado, iniciou uma aliança muito forte recentemente com a Rússia, então talvez ela quis ali acompanhar esse seu novo aliado, já que nem sempre eles foram aliados, e também porque eles tinham na agenda da China a visita do Maduro, presidente da Venezuela. Então esses eram as maiores polêmicas antes de acontecer a reunião. Porém, tem mais polêmica também, que é a participação do presidente Lula. Então, o conflito geopolítico ali seria mais nesse sentido, da sustentabilidade, do meio ambiente sustentável e o que o presidente Lula falaria sobre isso. Logicamente, ele reafirmou aquilo que já vem dizendo há um bom tempo, ou seja, ele trouxe algumas críticas a países desenvolvidos que fazem parte do G20 e como esses países estão se posicionando frente ao Brasil. Mas o que o Lula falou? O que o presidente do Brasil trouxe para essa reunião das maiores economias do mundo? Como eu comentei já lá no comecinho do vídeo, o G20, a composição do G20 faz parte de 80% de toda a economia mundial. Veja bem, de acordo com a ONU, existem 193 países. Então, desses 193 países, 20 que fazem parte do G20 correspondem a 80% do PIB mundial. Traduzindo, o que acontece com o planeta Terra está diretamente relacionado com como esses 20 países veem o mundo, como que eles a interpretação de mundo, as políticas que esses 20 países adotam nas suas nações são as políticas que impactam o globo inteiro, todo o planeta Terra, já que 80% de toda a economia mundial está nesses 20 países. Por isso que ele é um grupo muito importante, porque eles definem o rumo do planeta Terra. E aí, nada mais certo do que nesta reunião o presidente Lula trazer aquilo que está sendo debatido no mundo inteiro, que é a sustentabilidade e o meio ambiente, e o desenvolvimento sustentável. E quais foram as críticas dele? O que ele decidiu trazer para essa reunião? Ele lembrou algo que foi dito em 2009 na COP lá em Copenhague. Veja o ano, 2009. Onde os países desenvolvidos eles assinaram um compromisso de investir, vamos dizer assim, separar uma quantidade de 100 bilhões de dólares isso por ano, 100 bilhões de dólares por ano para países em desenvolvimento. Então, países desenvolvidos tirariam 100 bilhões do total, o grupo, 100 bilhões de dólares e destinaria essa quantidade por ano para países em desenvolvimento conseguir melhorar a tecnologia dos seus países, melhorar desenvolver, conseguir atingir um certo nível de desenvolvimento tanto social quanto ambiental, para eles conseguirem, vamos dizer assim, de uma certa forma equiparar a esses países já desenvolvidos. E o Lula, ele falou, olha, esse valor não aconteceu. A gente está cobrando vocês desde 2009 e desde 2009 até o presente ano, já que a ideia era fazer isso até 2020, dentro de 2020, isso não aconteceu.
Então, como que vocês podem agora estar cobrando nós, né, nós que somos países em desenvolvimento, algo que vocês também não estão cumprindo? Então, essa foi assim uma das críticas mais pontuais que o presidente Lula fez. E aí a gente tenta analisar essa crítica que ele fez com aquilo que é o cenário de hoje. Por exemplo, as grandes economias, principalmente a União Europeia, né, os países da União Europeia, eles pressionam muito o Brasil relacionado ao desmatamento e à proteção da Amazônia. E a União Europeia, ela não está errada em fazer isso. Não é que não se deve pressionar o Brasil para poder, né, proteger a Amazônia. Realmente, o Brasil ele tem uma responsabilidade muito grande com a preservação da sua floresta e está certo em colocar uma pressão, isso não está errado, tem que pressionar mesmo, tem que fazer esse jogo político. Porém, a gente não pode ignorar que essa pressão ela não é simplesmente uma pressão ambiental. Ela tem uma questão econômica muito forte por trás, ela tem uma questão de soberania nacional muito forte por trás disso também, principalmente uma questão econômica quanto ao agronegócio. Um dos países da União Europeia que mais pressiona o Brasil é a França, e a França, como todo mundo sabe, é um país que o setor da agricultura é muito forte, então tem um lobby por trás disso muito forte também. Então não é só uma questão ambiental, tem uma questão econômica também. E aí, já que a gente está falando de uma questão econômica, nada mais certo do que aquilo que foi acordado em 2009, que eu comentei com vocês, começar de fato a acontecer, o que não está acontecendo. Então existe uma cobrança correta em cima de países em desenvolvimento, principalmente o Brasil, mas também não tem uma contra-resposta, assim, não tem uma atitude correta com aquilo que foi combinado. E o presidente Lula, ele expõe essa questão, principalmente quando ele fala, isso aqui é uma questão assim, né, que ele foi um pouco ardiloso na sua argumentação, quando ele fala assim, não me parece, né, estou dizendo assim, traduzindo o que ele falou, né, não foi bem com essas palavras, mas não me parece justo que os países desenvolvidos, que já destruíram o seu meio ambiente, já destruíram a sua natureza, o seu ecossistema, lucraram com isso, conseguiram desenvolver novas tecnologias com isso também, já que essa destruição trouxe muita riqueza e essa riqueza, novas tecnologias. E aí esses países desenvolvidos agora chegam nessas reuniões ambientais e falam, olha, nós conseguimos reduzir a nossa emissão do gás carbônico e agora vocês também têm que fazer isso e, né, dar seus pulos aí para poder conseguir fazer acontecer. Não me parece justo que esses países que são desenvolvidos por conta de um dano à natureza possa exigir de uma forma assim tão petulante aos países em desenvolvimento uma postura equilibrada com a deles. E quando eles têm e quando existe uma exigência contrária, que é a questão do financiamento, isso não acontece. Então eu acho que foi uma pontuação muito interessante que ele trouxe ali. Ele ainda faz uma outra crítica, ele fala, olha, não é questão de falta de dinheiro, porque só nesse período de conflito entre a Ucrânia e a Rússia, os países já investiram ali mais de 2 trilhões de dólares. Lembra que eu falei que eram 100 bilhões de dólares por ano, de 2009 a 2020? Ele fala que só nesse período aí de mais ou menos um ano e meio de guerra, já foram investidos, né, 2,4 trilhões de dólares aproximadamente. Então não é uma questão de falta de dinheiro, mas sim falta de prioridades. Pois bem, eu fiz esse vídeo, né, resumão, para poder trazer para vocês o posicionamento do presidente Lula nessa reunião atual do G20 e mais assim relacionado à questão da sustentabilidade, do meio ambiente. E se vocês gostaram, eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal. Eu estou trazendo sempre vídeos aos domingos, vídeos relacionados à geopolítica, mas assim, geopolítica e sustentabilidade e meio ambiente
sustentável e do desenvolvimento sustentável. Então esses temas são mais aquilo que eu trago aqui no canal. Beleza, um abraço.